Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Landgraf Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Energia solar é com a Ilumisol Palmas. Quadra 901 Sul, Avenida LO 23, próximo à concessionária Toyota. Ligue 99248-0540. Bom dia! Nesse último domingo de julho, o nosso programa Agenda Médica está recheado de informações para você, telespectador. A obesidade é um problema de saúde mundial, mas temos técnicas que devolvem qualidade de vida às pessoas que são obesas. A endossutura gástrica é um exemplo, e quem estará com a gente nessa manhã de domingo no nosso programa Agenda Médica é o criador da técnica, o Dr. Manuel Galvão, junto com a equipe da Gastroclínica de Palmas, doutora Arley Pandolfi, especialista em cirurgia gástrica e também endoscopia, e a doutora Lúcia Caetano, especialista em cirurgia geral e cirurgia pediátrica. Então convido você que está em casa nos acompanhando a ficar conosco, que o nosso programa Agenda Médica começa agora. Redução de peso com um procedimento pouco invasivo. É isso que a técnica de endossutura gástrica busca. E nessa manhã de domingo, quem está conosco no nosso programa Agenda Médica é o criador da técnica, Dr. Manuel Galvão. Mas antes, vou fazer um breve resumo do currículo dele, que é professor na Universidade da Flórida, em Miami, professor da Faculdade de Medicina no ABC em São Paulo e também líder mundial da endoscopia bariátrica. E nós não estamos só, o Dr. Arley Pandolfi, especialista em gastrocirurgia e endoscopia, e a doutora Lúcia Caetano, especialista em cirurgia geral e cirurgia pediátrica, também está com a gente. Bom dia, doutor Manuel. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos que estão nos vendo. Bom dia, doutora Arley, doutora Lúcia. Bom dia, bom dia, Mayara. Bom dia a todos. Nós já adianto que nós estamos com muita moral de tê-los aqui. Pra gente é um prazer enorme. Mas vou começar com o doutor Manuel, tá certo? Querido, explica para quem está em casa nos assistindo o que é essa técnica. Mayara, é uma técnica que a gente desenvolveu já há algum tempo, trouxe para o Brasil, uns 2 anos atrás, e que é até tipo falar de ficção científica. Uau. Imagina que a gente vai botar uma câmerazinha pela boca, vai entrar no estômago e vai entrar. A mesma coisa que a gente faz na cirurgia, dar uns pontinhos, fazer uma sutura, a gente está fazendo a sutura com endoscopia. Então é a endossutura, ou seja, a sutura endoscópica. E a gente começou usando ela para várias outras coisas. E quando a técnica ficou madura, mais madura lá fora, a gente se sentiu seguro para poder fazer a técnica para o tratamento da obesidade. Em que consiste mesmo a gente vai reduzir o tamanho do estômago por meio de sutura e vai caber menos comida e o paciente vai comer menos e vai levar a perda de peso na intenção de tratar a obesidade numa das fases da obesidade. Depois a gente pode até falar sobre isso, que tem várias fases. Claro. Então basicamente é isso, né? É fazer uma costura dentro do estômago do lado de fora. Show, né, doutora Arley? Espetacular, né? É um avanço muito grande para a medicina, e principalmente nessa área de endoscopia e para o tratamento de obesidade. Uma grande opção para os pacientes que estão com aquela dificuldade de emagrecimento, né, Mayara? Aqueles pacientes que já tentaram tratamento clínico, medicamentos, mudança de hábitos, dietas e não obteve resultado. Aquele paciente que não tem indicação para cirurgia bariátrica, ele estava tinha um espaço muito grande ali, né? Uma lacuna ali que tinha que ser preenchida. E graças a Deus tem pessoas com mente brilhante, como o professor Galvão, que desenvolvem essas técnicas para poder ajudar essas pessoas. Isso é muito bom. Doutora Arley e doutora Lúcia, da Gastroclínica de Palmas, junto com o doutor Galvão, há 2 anos atrás, vocês trouxeram a endoscopia bariátrica aqui para o nosso estado, em especial para a nossa capital.
Conta pra gente como vem sendo a aceitação dos pacientes, da nossa população. Maiara, como nós já tivemos a oportunidade de falar outras vezes, os pacientes, as pessoas têm perguntado muito a respeito da técnica, têm perguntado sobre qual o público que poderia ser submetido a ela, tem elogiado a gente ter trazido essa técnica para Palmas, a oportunidade dos nossos contemporâneos aqui terem acesso a um procedimento avançado, de qualidade, seguro, e que o Dr. Manuel Galvão, como você falou no início, levou para o mundo. Ele desenvolveu essa técnica e tem replicado nos 5 continentes e atualmente nós tivemos hoje o privilégio de tê-lo conosco. É um privilégio. É um privilégio, isso é verdade. E o procedimento, ele é menos invasivo que uma cirurgia bariátrica? Sim, ele é menos invasivo que a cirurgia bariátrica e a gente gradua assim. A gente tem que entender assim, a obesidade é uma coisa que a gente vê muito preto no branco, a gente não compreende muito bem, né? Ela é uma doença. É a pior doença da humanidade, na minha perspectiva, no mundo. Uma doença que pega todos os países. Então a gente costumava dizer que o país da gente era um país que tinha problema de desnutrição. Na realidade, se a gente for ver a estatística oficial do governo, tem muito mais gente com supernutrição que com desnutrição. Desnutrição no mundo de hoje, inteiro, globalmente, é característica de zona isolada ou zona de conflito. Fora disso, é só a gente sair na rua, a gente olhar para a família da gente, a gente está vendo. E ela é muito mal compreendida. Ela é uma doença crônica, progressiva, que não tem cura. Então, se a gente, assim, diabetes, né? A pessoa, como tem diabetes, toma um remédio, não é diabetes tipo 1, é tipo 2, né? Diabetes do adulto ligado à obesidade. Ela toma um remédio, aí pior, ela toma 2, toma 3, você termina tomando insulina. É culpa da pessoa, Maiara? Ou a doença que progrediu? Na obesidade, a gente fala, olha, você falhou, você não fez a dieta, você fez a cirurgia, você voltou a engordar. Ó, doutor, o seu método falhou. É assim que a gente percebe isso aí. Mas na realidade não é nem falha, porque a doença evolui, então ela parou de responder àquela determinada fase. E a gente trata a obesidade dessa maneira e não trata a hipertensão dessa maneira, não trata a diabetes dessa maneira. E você quer saber da pior? Qual? Quem que causa diabetes? Quem é que causa hipertensão? É a obesidade. Então, a doença que a gente causa com a obesidade, são reconhecidas como doença. Mas a doença de base, não, isso é um problema, não é do Brasil, não, é global. Então, para você ter uma ideia, depois da pandemia, agora, com esse problema que a gente está vivendo do coronavírus, na Inglaterra, o primeiro-ministro, não sei se vocês viram 2 semanas atrás, ele reconheceu que a Inglaterra tem um problema grande de obesidade e tem que lutar para isso, porque um dos grandes fatores de risco para uma doença severa de coronavírus é a obesidade. 4 dias atrás, a Alemanha, pela primeira vez, reconheceu a obesidade como doença. O Brasil é muito avançado nisso aí, né? A gente reconhece a obesidade como doença há mais de 20 anos no nosso governo. Tanto que a cobertura para a cirurgia bariátrica, né, já tem mais de uma década. Não quer dizer que a gente consiga fazer isso universal, mas a gente já reconheceu primeiro e daí vai, né? Então, é como a gente tem que encarar isso aí. Se a gente encarar com essa serenidade, a gente vai conseguir desenvolver tratamento. E é isso que a gente se concentra. A gente viu, como o Halley falou, um grande, que a gente chama de gap, né? Um grande espaço entre aqueles que se beneficiam ainda de tratamento clínico, mudança comportamental, o uso de medicamento, aí você pula para os que têm obesidade severa e esses têm que fazer a cirurgia bariátrica, que é o melhor tratamento para isso. Nesse meio do caminho, a gente não tinha exatamente, então que a nossa visão é que talvez a endoscopia bariátrica possa ocupar isso. E a Gastroclínica de Palmas, né, doutora Arla e doutora Lúcia, irá realizar 3 procedimentos. E aí, com a supervisão do criador da técnica, eu acredito que traz mais confiança e mais segurança para os pacientes, né? E evolução da técnica, evolução da nossa expertise. O professor Galvão, para vocês terem uma ideia, o ano passado ele estava me contando, ele passou 225 dias do ano viajando o mundo inteiro,
fazendo a preceptoria dessa técnica, fazendo o treinamento de equipes, de médicos, para certificar realmente profissionais qualificados para poder atender a população na cidade dele, para as pessoas não terem que ficar saindo da própria cidade, do próprio país, para fazer esse procedimento. Essa tem sido a missão dele, né? 225 dias do ano viajando o mundo inteiro. Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, Ásia, América Latina. Antes da gente ir para o nosso intervalo, nossa dica de saúde, vou deixar mais uma pergunta no ar. Se a atividade física perde peso? A gente volta já, não sai daí não, você vai descobrir junto comigo. Minha dica de saúde que a Mayara pediu para mim é muito simples. Se você está sofrendo com sobrepeso, com obesidade, pense em você, arruma tempo para cuidar de você. E aí você vai ver quanta coisa você pode mudar, quanto é fácil você perder esse peso se você decidir cuidar de você. Essa é a minha dica de saúde. Chegou novidade em Palmas. A Santa Helena Peugeot agora também é a mais nova concessionária Citroën do Brasil. São 2 concessionárias em uma loja moderna, com todo o conforto que você espera. Chegou muita novidade. Aproveite! Condições únicas de inauguração. Nova loja Santa Helena Motors. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação EJCS. Matricule-se já 63 3215 9023 ou 984 25 9023. Nós da Landgraf Odontologia Premier temos o orgulho de ser pioneiros no estado, tanto no campo da odontologia quanto na disponibilidade de tecnologias que auxiliam nos tratamentos odontológicos. Isso mesmo, hoje trabalhamos com procedimentos modernos e diagnósticos em 3D com microscópio que tem magnificação de até 25 vezes e scanner digital intraoral. Na área odontológica, somos o único no estado a oferecer esta tecnologia. E apesar de todos os nossos procedimentos serem digitais, nosso foco sempre foi e sempre será o atendimento humanizado. Desde nosso primeiro consultório, que abrimos em 1994, cada dia mais buscamos nos especializar, para sempre oferecer o melhor e o que há de mais atualizado no mercado. Tanto que hoje, nossos pacientes não precisam sair da clínica para resolver qualquer procedimento odontológico que seja. Sim, aqui na Landgraf Odontologia Premier, temos consultórios multidisciplinares, além de sala de esterilização, centro cirúrgico, sala de imagem de tomografia, radiografia digital e scanner facial, e também sala de estética.
Nos consultórios, realizamos diversos procedimentos. Afinal, a saúde bucal do cidadão tocantinense é mais que preocupação, é prioridade para nós. Por isso, aqui não só atendemos os pacientes, como realizamos também capacitação de profissionais da área, trazendo o que tem de novo, moderno e eficiente no campo odontológico, além de abordar didáticas e técnicas que apresentem a importância de uma odontologia humanizada e preocupada com a saúde e bem-estar de seus pacientes. Mais que atendimento, prezamos por um padrão de qualidade da saúde bucal e garantimos a todos os envolvidos qualificação e satisfação de fazer parte desse processo. E nos orgulhamos de ser mentor desse projeto. Seja bem-vindo à Landgraf Odontologia Premier. Receber você aqui é um prazer imenso para nós. Venha conhecer nossas técnicas de trabalho, venha fazer parte da nossa história e deixe-nos oferecer toda a qualidade e bem-estar que você merece no atendimento odontológico. Sejam sempre bem-vindos à Landgraf Odontologia Premier. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Estamos de volta com a nossa consulta semanal e mais um bloco com o Dr. Manuel Galvão, criador da técnica de endossutura gástrica, o Dr. Arley Pandolfo e a doutora Lúcia Caetano da Gastroclínica de Palmas. E aí eu deixei uma pergunta no ar que são as vantagens. Então acredito que os três vai ajudar os nossos telespectadores a descobrir quais as vantagens da gastroplastia endoscópica. Bom, a vantagem a gente já conversou, né? Ela é minimamente invasiva, não deixa cicatriz, a recuperação é rápida. Comparado com algumas técnicas de cirurgia, o paciente não precisa tomar vitaminas o resto da vida. Ela é uma técnica que ela não é reversível, mas ela pode ser aditiva, ou seja, você pode reintervir com a mínima invasão dela. São as técnicas. E com isso aí a gente fala, é interessante quando a gente fala vantagens, todo mundo, de maneira geral, pensa, então é melhor. Não é melhor. Bem assim, né? E não é competição também, né? O paciente com obesidade severa, ele está indicado à cirurgia. Nosso, que é o paciente com obesidade grau 1 e grau 2. E essa é a nossa intenção. Mas uma vez que a gente fala isso, essa técnica pode ser usada em casos extremos. E a gente tem usado em casos extremos. Então, tem uma série de casos que a gente faz na Alemanha, um amigo nosso, Ricardo Sorron, no Hospital Charité de Berlim, que é assim, ele só aceita missão impossível, mais ou menos. São pacientes com índice de massa corporal gigante, alemães, assim, 70, onde a cirurgia prefere nem começar, a gente faz o procedimento, melhora o peso, tem a saúde melhora e pode intervir cirurgicamente. Pacientes que foram multioperados e que a cirurgia tenta entrar e não consegue por aderência, assim, é difícil entrar, boca, esôfago e estômago todo mundo tem, então a gente tem um acesso a isso aí. Paciente que tem os órgãos no lugar contrário, chama-se nome situs inversus, ou seja, tem o parcial, o intestino, então o fígado é do lado de cá, o baço é ao contrário, isso é a parciais, a totais, até o coração é ao contrário. Então a vida da endoscopia é trabalhar de cabeça para baixo. Então quando você faz a cirurgia, essa inversão às vezes é bem difícil. Então tem casos que a gente é chamado para fazer isso. Casos em pacientes que estão candidatos a transplante de rim, transplante de fígado, onde eles precisam, e não sei se você sabe, do seu público, a gente pode ter uma informação boa, a obesidade tira o paciente da lista de transplante de rim e de fígado. Notícia boa. Então, esses pacientes têm que emagrecer para continuar na lista. Para eles conseguirem ser transplantados. E aí a gente faz com pacientes graves, a gente faz essa intervenção, que ela é minimamente invasiva, tem um perfil de risco muito bom, a gente intervém
melhora o peso, eles voltam para a lista de transplante e são transplantados. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer também disso aí. Mas, de novo, né, aí são as vantagens, né? Boca, esôfago, estômago, sem invadir. Assim, lembrando a todo mundo que isso é um procedimento médico, que é feito por anestesia geral, é feito por equipe qualificada, de preferência em hospital, com segurança. Porque outra coisa, quando a gente fala minimamente invasivo, coisas. Então, tem que ter cuidado para não simplificar tanto assim. Mas sim, é uma grande. Olha que gama bacana que a gente pode oferecer. Verdade. E tem como nós sabermos quantos quilos num procedimento desse o paciente perde? A gente tem esse númerozinho? Tem. Assim, e é o número que todo mundo pensa que eu vou perder. Você está oferecendo um negócio para perder peso, o que é que eu vou perder de peso? Bom, primeiro vamos tentar sair do quilo, né? Se eu tiver 2 metros de altura e tiver 120 quilos e perder 20 quilos, vou passar. Se eu tiver 1,50 m e 120 quilos e perder 20, é outra coisa. Então a gente tem que usar algumas coisas que a gente usa em medicina para trabalhar. Uma das coisas que a gente usa mais é o percentual de peso total perdido. Então esse procedimento a gente gira em torno de 15 a 20% do percentual de peso disso aí, né? O Halley pode até explicar isso melhor. No primeiro mês, né, a gente vai perder em torno de 10% do peso total e depois você vai até 1 ano chegando nisso aí. Tem alguns procedimentos tipo o balão intragástrico que você perde de vez, mantém. Nesse você vai perdendo aos pouquinhos e chega, a intenção é que a gente chegue nos melhores casos a em torno de 20% do percentual do peso 20% inicial. E eu vou dar um exemplo muito legal. Tem outro negócio que a gente usa em MC, você já deve ouvir falar que todo mundo fez. Que é o peso dividido por altura ao quadrado. Olha que negócio aqui é MC. Mike Tyson, lembra? Quando estava aí ganhando de todo mundo, derrubando todo mundo, ele era super obeso. Se você levar em consideração MC, por causa da altura e por causa de massa magra pesa. Aí assim, vamos lá, eu sou relativamente magro, eu tenho um MC de 23. Se você cortar a minha perna aqui embaixo, eu vou para 35. Então, quando você vai para pessoas pequenas, quando você vai para, que é a especialidade da doutora Lúcia, criança, a gente já não pode usar mais isso. Então, mas eu entendo todo. A gente entende, né, quantos quilos. A gente infelizmente não pode dar quantos quilos, porque tantos quilos para mim não é igual para você, não é igual para o Halley, não é igual para a Lúcia. Então a gente usa isso aí. Mas é uma coisa intermediária, né? Os resultados têm sido muito. Não é um resultado cirúrgico. Quem precisa de cirurgia vai ter cirurgia, mas para quem está nessa obesidade, grau 1, grau 2 aí, o resultado tem sido muito, muito interessante. Né? A gente já tem estudo de 2, 3 anos, saiu um estudo de 5 anos lá em Nova York. E a gente está fazendo um estudo agora nos Estados Unidos, grande, que é Harvard, Clínica Mayo, John Hopkins, Universidade do Texas, mais 400, que a gente é parte desse estudo. E esse estudo vai mostrar para a gente assim, a perspectiva de longo prazo do que a gente está fazendo. Ótimo. Falou em crianças, queria saber qual a idade mínima e idade máxima, porque a gente sabe que é uma realidade também, às vezes, os idosos estar no sobrepeso e às vezes não buscarem o tratamento, né, ter essa qualidade de vida por achar que a idade já não cabe mais fazer. É verdade isso ou não? O Dr. Galvão pode falar, ele tem paciente de 12 anos. Lógico que procedimentos invasivos em criança dessa magnitude, aí eu usei a palavra invasivo porque é diferente de prática de atividade física, de dieta, colocar nossas crianças para movimentar, mudar o hábito de vida. Alguns pacientes podem cair nesse grupo, que tudo isso foi tentado e eu não posso deixar essa criança crescer obeso, porque ele vai acabar tendo uma expectativa de vida menor do que dos próprios pais. A gente tem que pensar isso, é uma doença. Então, a partir dos 12 anos, existem os métodos mais invasivos e a endossutura gástrica é um deles, para poder atender esse tipo de paciente. E o Dr. Galvão, eu acredito que é quem mais tem experiência em criança, e mais 1 ou 2 colegas no Brasil também já tiveram oportunidade de fazer nessa faixa etária.
Isso é interessante que você falou, Lúcia, assim, para criança a gente tem que fazer sobre o protocolo, que ainda não está aprovado para fazer na prática clínica, tem um protocolo de pesquisa. O interessante desse protocolo de pesquisa é que a gente é o operador. Eu não entrevisto a criança, não seleciono a criança, porque não é minha especialidade. Então, os colegas se reúnem, tem uma mesa redonda, essa criança, como você falou, preenche tal critério, aí a gente pode fazer. E a gente está fazendo isso agora, para depois entregar para a Lúcia o estudo pronto, para ela poder voltar, né, para a prática clínica disso aí. E a idade máxima, né? A idade máxima é muito interessante. Acho que todo mundo sabe que o paciente idoso sofre muito de queda, né? E esse paciente idoso com 80 anos, se ele cair, ele não pode operar o quadril? Verdade. Operar o quadril tem muito mais risco do que fazer endoscopia. Então, né, a gente já teve a oportunidade de fazer alguns pacientes que precisavam, nessa faixa etária da terceira idade, perder peso para poder ter mobilidade. Então, novamente, é avaliado, né, uma junta médica e a gente decide fazer esse procedimento. Então, a gente não tem muito limite. É a funcionalidade do paciente, se ele é uma pessoa de terceira idade funcional, que tem uma perspectiva de melhorar com peso e ganhar mais mobilidade, controlar uma diabetes, controlar uma artropatia, estar numa cadeira de roda, no andador, poder ter mais mobilidade. Então a gente trabalha nisso aí. Boa. Doutor Manuel, doutora Arla e doutora Lúcia, eu quero que vocês contem para quem está em casa nos assistindo, que se encaixou aí nos perfis que vocês citaram, se precisa de alguma preparação para esse paciente, o que fazer. Eu acho que o que é mais bacana de tudo isso que o professor Galvão falou e que nós não demos uma continuidade é a questão dessa perda de peso gradativa, em um ano, que o professor Galvão falou, né? Diferente de outros métodos que é muito rápido aquela perda de peso e a pessoa fica desnutrida, anêmica e tudo mais. Muitos pacientes têm esse receio, procuram a gente na clínica e falam, poxa, mas eu não queria ficar desnutrido, ficar fragilizado, ficar às vezes com queda de cabelo. Muita mulher preocupa com isso, pergunta pra gente, né? Mas eu vou ter uma queda de cabelo. Mas é muito importante isso que o professor Galvão falou, é um método diferente. É um método que vai propiciar uma perda de peso em torno de 20% gradativamente durante o período de um ano. Então o paciente vai ter um período, vai poder se adaptar melhor a isso daí, não vai ser uma coisa tão traumática a ponto de causar esses problemas que muitas pessoas têm esse receio quando vão procurar um tratamento para obesidade. Isso é bem interessante. Agora, lógico que tem todo um preparo também para o paciente antes, né? Esse seria o pós, que nós falamos, né? De uma perda mais gradativa durante um ano. E agora antes tem todo um preparo, todo um protocolo que nós temos para poder encaixar aquele paciente, indicar adequadamente para o paciente qual o melhor método, qual a melhor técnica para ele. E dentro da própria gastroplastia endoscópica tem vários métodos de sutura, vários padrões também de sutura, dependendo do perfil do paciente, dependendo da anatomia do estômago dele, dependendo de comorbidades, dependendo de quanto que a gente almeja que seja essa porcentagem de perda de peso para ele. E preparo é assim, obesidade complexa, né? Nenhum dos três aqui individualmente vai tratar. Então esse paciente é recebido, é abraçado com a equipe multidisciplinar. Então tem a nutricionista ou o nutrólogo, tem a psicóloga ou o psiquiatra, tem um preparador físico. Então a gente tem que entender as causas da obesidade, que foi genética, foi trauma, o que é que gerou, como é que é, umas coisas que eu faço muito assim, como é que você é em casa, como é que é a tua casa, qual é a marca da sua geladeira, é de uma porta, duas portas? Perguntas assim que a gente faz, como é que você faz mercado? Quando você entra no mercado, qual é a primeira fileira que você vai? São perguntas chaves que a gente não é para constranger nem para nada, mas para o paciente entender que é isso. Quando você come, você sabe o que você está comendo? Você engole a comida, você come na frente da televisão, sem prestar atenção. E reafirmar para o paciente que não está ali para dar bronca, para brigar, e mais que tudo é isso, não é culpa dele, isso é uma doença. Então aquele negócio de eu não como nada e eu emagreço, não é doar, é porque mesmo, porque o metabolismo é uma coisa interessante.
que a gente pode até falar, uma coisa que pouca gente fala, mas que é muito interessante saber. Nosso corpo tem um setup. Toda vez que a gente entra em modo fome, ativa todas as luzes vermelhas. E o nosso DNA começa a trabalhar para segurar cada grama de gordura. Isso chama setup corporal. Quando você fornece um instrumento, um medicamento, uma dieta, você baixa esse setup, mas vai chegar num ponto de equilíbrio que estabiliza. Faça você o que você fizer, você não desce. Quanto mais foi poderosa esse instrumento, alteração do comportamento, a vida sadia, remédio, a endoscopia, a cirurgia, quanto mais poderoso, mais você diminui aqui o setup. E aí o organismo para ali e você tem que aproveitar aquele setup. E obesidade é a única doença, que se eu decidir ir contra ela, eu consigo. Se você decidir brigar contra o balão, você ganha. Se decidir brigar contra a cirurgia, você ganha. Então, é um instrumento. Então, se o paciente não entende que ele está ganhando aquele instrumento, e não sou eu que tenho que dizer, é todo mundo tem que dizer, ele tem que convencer, ele tem que educar a família, o paciente. Então, esse é o preparo. Todo mundo né? É um time, o preparo é abraçar o paciente, mas não é um abraço único, é um abraço de grupo, coletivo, de família, de entendimento, gente, de entendimento. De não culpabilidade. Isso é importante. Importantíssimo. Nós iremos com um rápido intervalo. Antes da nossa dica de saúde, não sai daí não, que a gente volta em instantes. E minha dica de saúde para você que está acima do peso, está em sobrepeso ou obesidade, é jamais desistir. Não desista nunca. Existem muitos métodos, muitos protocolos de tratamento para você. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar? Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação UEJCS. Matricule-se já 63-3215-9023 ou 98425-9023. Chegou novidade em Palmas. A Santa Helena Peugeot agora também é a mais nova concessionária Citroën do Brasil. São 2 concessionárias em uma loja moderna com todo o conforto que você espera. Chegou muita novidade. Aproveite! Condições únicas de inauguração. Nova loja Santa Helena Motors. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Estamos de volta com o nosso programa Agenda Médica e dando continuidade ao nosso bate-papo do bloco anterior com o Dr. Manuel Galvão, Dr. Arley Pandolfo e doutora Lúcia Caetano. Quero então perguntá-los, Dr. Manuel, como surgiu a ideia dessa técnica? O que levou você a criá-la? Doutora Lúcia já adiantou que a história é muito boa, né, doutora Lúcia? Mayara, na realidade assim, a gente estava
desenvolvendo bem no início da máquina de estrutura endoscópica. Então em medicina a gente faz assim, né? Você tem a ideia, desenvolve equipamento, normalmente uma empresa, e depois a gente vai para experimentos em animais, que hoje em dia está se revendo mais ou menos, está tentando mais simular, e depois você passa para humanos disso aí, tudo isso fazendo estudos, são estudos reconhecidos por comissão de ética, tem uma coisa bem restrita. E aí quando a gente sentiu que essa máquina estava pronta para isso aí, a gente se reuniu com uns colegas da Harvard, da Universidade do Texas, um colega do Panamá, e ele falou, olha, eu consigo fazer esse estudo aqui no Panamá. A gente registrou o estudo lá e juntamos os 4, olhamos, nós temos uma máquina e agora vamos fazer o quê? Primeiro vamos fazer uma coisa segura e desenhamos o protocolo, a gente começou a fazer isso aí. 4 pacientes, interessante que pacientes eram parentes do médico que estava lá. E apesar de ser um estudo, eles recrutaram, foram voluntários. E deu tudo certinho, isso aí ficou olhando para casa do outro. Olha, deu certo. Vai dar certo isso aí. Então quem faz? Aí você tem que fazer o seguinte, não adianta eu fazer e o Harley não conseguir fazer. Então a gente voltou para os lugares de origem, cada um desenvolveu a técnica, a gente voltou a se encontrar de novo. E aí começamos os grandes estudos. A gente começou um estudo, eu fui para a Europa, e na Espanha começou uma série grande, depois nos Estados Unidos, e aí a gente foi espalhando por aí. E uma das coisas que eu faço muito, além de desenvolver técnicas, são algumas outras que a gente desenvolveu, é que eu me sinto muito, infeliz se eu não conseguir espalhar isso aí, porque não adianta muito. E às vezes a gente não consegue. Então, isso aqui que você está vendo aqui, né, de vir para Palmas, de ser recebido por esse casal maravilhoso aqui e ver o quanto e como eles estão caminhando nessa direção, deixa a gente muito feliz e deixa a gente pleno. Deixa a gente pleno, porque, pra você ter uma ideia, mais de 15 mil procedimentos desses já foram feitos no mundo. Né? A gente conseguiu lá no Oriente Médio, lá nos Emirados Árabes, Dubai, hoje o governo está pagando isso aí. Então, é uma tecnologia cara, que hoje em dia ainda não está no sistema de saúde, mas a gente tem grande esperança que chegue nisso aí. E essa volta, né, vou até passar para eles como eles estão vendo isso aí, dá muita felicidade para a gente, para quem inventa alguma coisa, para quem cria alguma coisa, poder trazer, mais que tudo, para trazer para o país da gente. Porque fazer desenvolvimento desse nível de tecnologia, às vezes aqui não é tão simples, mas a gente nunca esquece de voltar. Esse não, né? E doutora Arley, bom, eu acredito que o doutor Manuel está super feliz porque sabe que vocês trazem qualidade de vida para a nossa população, isso é muito gostoso, para a gente também é uma honra, sempre gosto de ressaltar isso, que a técnica traz isso, devolve qualidade de vida, ânimo, né, realmente dá uma vida mais confortável para quem sofre da obesidade. Mas a Gastroclínica de Palmas surgiu como ela trazer essa técnica para cá, doutora Arley e doutora Lúcia, como que foi o clique? O doutor Manuel já contou a parte dele, agora eu quero saber de vocês. Nós conhecemos o doutor Galvão já há décadas, não vamos nem falar quanto tempo, senão vocês vão descobrir na cidade. Não vamos divulgar na cidade. Mas faz tanto tempo, tantos cursos, congressos, tantas técnicas que a gente viu ele desenvolver, não foi só essa como ele acabou de dizer, e somos fãs do trabalho dele. E quando ele desenvolveu essa técnica, nós falamos, poxa, é fantástico. É uma coisa assim que, como eu disse, só pessoas especiais, mentes brilhantes para poder desenvolver isso daí. E além de ter uma mente brilhante, tem um coração enorme de falar, não, eu vou levar isso para o Brasil, vou levar isso não só para São Paulo, não só para as grandes capitais, não só para o eixo ali, né, sul-sudeste, vou levar isso também para o norte, para Palmas, né? Então, isso que ele fez é muito importante. Como ele disse, divulgar isso daí, difundir esse método para todas as cidades, para todos os lugares, para todos os países, como ele tem feito, para todos os estados aqui do Brasil. Isso é fantástico. E nós somos tão fã dele e dessa filosofia de trabalho dele, nós falamos, vamos trazer então para a nossa capital, para Palmas, a capital mais jovem do Brasil. Falamos, não, temos que trazer isso para cá. Fomos fazer cursos, aprender o hands-on, que é o treinamento inicial, que a gente aprende a ter o primeiro contato com a técnica. Começamos a realizar lá em São Paulo, com a equipe do professor Galvão, do professor Greco. Começamos a realizar os primeiros casos. Aí nós começamos a fazer isso aqui e temos que começar a evoluir, cada vez está aprimorando mais. E para aprimorar mais, nada melhor do que trazer
quem desenvolveu essa técnica. Eu brinco, o precursor da técnica, tê-lo conosco é, mais uma vez, como eu falei, um privilégio. E ter uma técnica, como o próprio Dr. Galvão falou, que é replicável, isso é o ideal, porque não adianta um tratamento top se você não consegue reproduzi-lo em outros centros. E nós estamos conseguindo fazer isso aqui em Palmas com qualidade. E a região norte inteira ganha com isso, né? Com certeza, o estado inteiro. A gente recebe paciente não só da capital, mas das cidades do interior todo e das cidades do entorno aqui também, dos estados fronteiriços. Então, nós estamos recebendo pacientes de todos esses lugares e com resultado muito bom, os pacientes ficando muito satisfeitos. Como você falou, melhorando a qualidade de vida, o paciente ele vai perdendo peso, ele dorme melhor, ele acorda mais bem disposto, ele vai trabalhar mais animado, né? mais ativo. Ele era sedentário, ele começa a fazer exercício físico. Muda completamente o perfil de vida dele, o modo de vida dele, o estilo de vida dele. Isso é muito satisfatório, isso traz uma sensação gratificante muito grande para nós. E ajuda no tratamento das doenças que são comorbidades da obesidade, hipertensão, diabetes, as doenças articulares. Realmente. Doutora Arlia, você falou duas palavrinhas, perfil e paciente. Qual que é o perfil desse paciente, dessa pessoa que pode, então, se submeter à gastroplastia endoscópica? Ninguém melhor do que o Dr. Galvão para responder. Nós vamos deixar esse... Eu falei no início que existia um gap, né? Aquela lacuna entre o paciente que faz o tratamento clínico e aquele que tinha indicação do tratamento da cirurgia bariátrica. E nesse intervalo todo aqui, milhares de pacientes, milhões de pacientes que podem se beneficiar desse método endoscópico minimamente invasivo de tratamento de obesidade. Então, Dr. Galvão, vamos deixá-lo passar a bola para ele. Na realidade, assim, a gente meio que definiu isso aí, né? É aquele paciente que tem obesidade grau 1 e grau 2 seria o ideal para fazer isso aí. Ele não qualifica para cirurgia bariátrica, mas ele já não consegue controlar com as medidas clínicas, com medicação, com tudo isso. Uma coisa interessante da obesidade, né, que como ela tem essa característica de evoluir, né, de métodos não conseguirem estabilizar para o resto da vida, você faz um método aqui, depois a gente chama de relapso, né, a doença volta com... Aí, que é muito característico, quem já fez dieta sabe o que eu estou falando. A característica da dieta é você faz dieta e cai, aí você sobe um degrauzinho acima, aí você vai fazer dieta de novo, é o que a gente chama, além do efeito sanfona, o efeito adicional, aditivo disso aí. Então a gente vê que é interessante, porque vai ter pacientes que são para cirurgia, e eventualmente quando a cirurgia, na minoria, a maioria vai muito bem, não dá certo, a endossutura pode fazer a revisão endoscópica. Do mesmo jeito que se um paciente nosso, por acaso aquele método que a gente fez, a endoscopia, seguiu por um tempo, depois teve um relapso da obesidade, a gente pode refazer, porque a endoscopia permite, ou esse aí já foi desenhado, se ele precisar no futuro de uma cirurgia, não tem nenhum problema. Então a gente fala que é a visão 365 graus da doença. Né? Então tanto a gente pode corrigir, né, alguma falha da cirurgia, a cirurgia pode corrigir uma falha, eu estou falando falha, a gente vai falar falha, né, uma recorrência da doença. Então é muito interessante, mas de maneira muito objetiva, porque talvez a gente tenha se perdido um pouquinho nisso, é aquele paciente que tem obesidade grau 1 e 2 e que não é tão severo para precisar de uma cirurgia. Então a gente pode afirmar que o reganho, um exemplo será a cirurgia que irão fazer, né, no paciente que fez a bariátrica convencional alguns anos atrás e teve o reganho. Seria mais ou menos isso? Que aí então entra a endoscopia? Perfeito. A gastroplastia endoscópica? Perfeito. Essa técnica de endossutura não é só para redução do estômago primária, para gastroplastia endoscópica primária, para quem nunca fez nenhum procedimento no estômago. Serve também, aplicável para um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, perdeu peso inicialmente, mas teve reganho de peso, ele vai fazer essa revisão, essa revisional por endoscopia, sem precisar fazer uma nova cirurgia. Perfeito. E olha, vou convidá-los novamente a continuar conosco, e já a gente volta para falar das vantagens. E você que está em casa nos assistindo, não saiam daí que a gente volta em instantes.
Chegou novidade em Palmas. A Santa Helena Peugeot agora também é a mais nova concessionária Citroën do Brasil. São duas concessionárias em uma loja moderna, com todo o conforto que você espera. Chegou muita novidade. Aproveite! Condições únicas de inauguração. Nova loja Santa Helena Motors. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação UEJCS. Matricule-se já. 63-3215-9023 ou 98425-9023. Nós da Landgraf Odontologia Premier temos o orgulho de ser pioneiros no estado, tanto no campo da odontologia quanto na disponibilidade de tecnologias que auxiliam nos tratamentos odontológicos. Isso mesmo, hoje trabalhamos com procedimentos modernos e diagnósticos em 3D com microscópio que tem magnificação de até 25 vezes e scanner digital intraoral. Na área odontológica, somos o único no estado a oferecer esta tecnologia. E apesar de todos os nossos procedimentos serem digitais, nosso foco sempre foi e sempre será o atendimento humanizado. Desde nosso primeiro consultório, que abrimos em 1994, cada dia mais buscamos nos especializar, para sempre oferecer o melhor e o que há de mais atualizado no mercado. Tanto que hoje, nossos pacientes não precisam sair da clínica para resolver qualquer procedimento odontológico que seja. Sim, aqui na Landgraf Odontologia Premier, temos consultórios multidisciplinares, além de sala de esterilização, centro cirúrgico, sala de imagem de tomografia, radiografia digital e scanner facial, e também sala de estética. Nos consultórios, realizamos diversos procedimentos. Afinal, a saúde bucal do cidadão tocantinense é mais que preocupação, é prioridade para nós. Por isso, aqui não só atendemos os pacientes, como realizamos também capacitação de profissionais da área, trazendo o que tem de novo, moderno e eficiente no campo odontológico, além de abordar didáticas e técnicas que apresentem a importância de uma odontologia humanizada e preocupada com a saúde e bem-estar de seus pacientes. Mais que atendimento, prezamos por um padrão de qualidade da saúde bucal e garantimos a todos os envolvidos qualificação e satisfação de fazer parte desse processo. E nos orgulhamos de ser mentor desse projeto. Seja bem-vindo à Landgraf Odontologia Premier. Receber você aqui é um prazer imenso para nós. Venha conhecer nossas técnicas de trabalho, venha fazer parte da nossa história e deixe-nos oferecer toda a qualidade e bem-estar que você merece no atendimento odontológico. Sejam sempre bem-vindos à Landgraf Odontologia Premier. Você está em busca de economia, mas não adquiriu ainda o seu sistema de energia solar?
Aproveite as condições inéditas que a Ilumisol preparou para mudar de vez o seu jeito de economizar. Financiamento com até 180 dias de carência e ainda grátis o seguro Ilumisol de 1 ano do seu sistema. Palmas e região, ligue 63992480540. Ilumisol Energia Solar. Estamos de volta com o nosso programa Agenda Médica e eu tenho certeza que a pergunta que eu deixei no ar no bloco anterior chamou sua atenção, né? Então o Dr. Manuel Galvão, junto com o Dr. Arley Pandolfi e a doutora Lúcia Caetano, vai tirar essa dúvida pra gente, que eu acredito que todo mundo ficou de orelha em pé. Como assim? Atividade física perde peso ou não? Difícil essa pergunta. Pra mim é simples responder, não sei se você vai gostar do que eu tenho pra falar. Então, assim, a ideia, né, na cabeça de todo mundo que está incutida é se faça exercício que você vai perder peso. Para perder peso, você tem que fazer exercício. Aí falta o I, né? Que ninguém fala. E se você tem que ter uma dieta saudável e você não tem que comer tanto. O exercício de per si estimula a fome. Quem perde peso com exercício mesmo é atleta de alto rendimento. Interessante que ser um atleta de alto rendimento hoje está ao alcance de todos nós. Na academia a gente pode seguir um programa, tudo, você vai perder peso. Mas se eu fizer exercício, quanta gente se queixa, mas eu faço, me mato na academia, não perco 1 quilo. Porque depois vem uma hambúrguer e você se permite. Eu fiz exercício, eu cumpri minha meta, então eu vou comer. Mas não é assim. Né? Então, perder peso é o sacrifício do exercício sem a benesse de comer o que quer. É o sacrifício do exercício e o sacrifício ou a adequação a uma boa dieta. Não sei se você gostou da resposta. Né? No fundo, não, a gente sempre quer poder treinar, fazer atividade física e ainda se permitir comer um sanduíchezinho, às vezes um açaí, mas não é bem por aí, né, doutora? Tem que se cuidar. E até atleta de alto rendimento, a gente vê isso. Jogadores de futebol de altíssimo rendimento param, se aposentam, em 2 meses já estão bem grandes e a gente já aponta dedo para lá e diz isso. Não é, ele comia 5.000 calorias por dia, ele parou de fazer exercício, ó. Nos Estados Unidos, a Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica tem um convênio com a NFL, que é de futebol americano. E é para evitar que esses jogadores, porque 60% e 80% deles, em 2 ou 3 meses, depois que paravam, aqueles atletas gigantes, sem 1 grama de gordura, em 2 meses ficam obesos mortos. Porque ninguém ensinava que eles vão ter que ir devagar para poder aposentar, porque se você continuar comendo 5.000 calorias e não gastou 6, você vai... Não tem jeito. E muito. E doutora Lúcia, em relação às crianças, lembra uma vez de você comentar que hoje em dia a galerinha tá assim, muito celular, muito tablet, televisão o tempo inteiro, né? Um monte de série por aí pra gente assistir. Para as crianças funciona do mesmo jeito, doutora Lúcia? Aí é um pouco diferente. Nós temos que pôr nossas crianças para movimentar, para brincar. Se a gente olhar no passado, tinha menos criança obesa porque elas iam para a rua, soltavam pipa, jogavam futebol. Hoje, infelizmente, com a nossa insegurança, com a violência urbana que existe, nossas crianças estão cada vez mais reclusas e movimentando menos, mas comendo mais. Mais oferta de alimentos industrializados, mais oferta de alimentos calóricos, que quer queira ou não, a indústria alimentícia não gosta, mas nós médicos podemos falar. Nem é o pior alimento hoje o industrializado, se a gente for pensar. Vamos voltar a comer o alimento de verdade, comer a fruta, não comer um sanduíche, não comer a pizza, comer a comida da vovó e da mamãe, né? Mais saudável. Mais saudável. Doutora Arley, diante dessa situação no geral, eu acredito que também o paciente que faz a gastroplastia endoscópica, ele também precisa mudar o estilo de vida. Isso é importante, né? Entender, ter essa consciência
E aí o que o doutor Manuel falou e a doutora Lúcia de comer mais saudável, gastar mais do que ingere, senão pode acontecer um reganho nessa situação? Em todos os tipos de tratamento de obesidade, seja o tratamento clínico com medicamentos, seja o tratamento endoscópico, os métodos endoscópicos, seja o tratamento cirúrgico, se a pessoa não mudar o estilo de vida, se não tiver nutricionista, psicólogo, personal trainer acompanhando esse paciente, com certeza a chance dele ter o reganho de peso é alta. E aí é feito toda uma planilha, uma dieta específica. Nós falamos no intervalo da dieta cetogênica, né? Isso. Que tá boa. Jejum intermitente. Então são estratégias isso ajuda. que ajudam, né? O paciente ele vai ter sempre uma equipe multiprofissional acompanhando ele. Isso é que é muito importante. Verdade. No caso das crianças, doutora Lúcia, também é feito esse acompanhamento? Essa criança ela precisa do nutricionista, precisa mudar de vida? Precisa de uma avaliação, às vezes, médica mais profunda, o endocrinologista, o pediatra tem que acompanhar essa curva de crescimento, tem que detectar os problemas. Na criança é um pouquinho mais complicado. Eu falo que o nosso paciente é pequeno, mas o problema às vezes é maior. Ótimo. Olha, a gente teve uma aula, eu tenho certeza que quem está em casa concorda comigo. É uma pena o nosso tempo está acabando, mas eu quero muito em breve ter a oportunidade de tê-los novamente, os 3 juntinhos com a gente. Doutor Manuel, mais uma vez, é uma honra para nós termos você no nosso programa Agenda Médica, doutora Arla e doutora Lúcia também. É sempre uma honra poder aprender e ter vocês para levar tanta informação de qualidade para a nossa população, porque eu sei que juntos a gente faz o melhor, que é levar informação e assim a gente leva também saúde para todo mundo, né? Então, muito obrigada por estarem conosco, realmente foi um prazer e espero logo a gente estar junto de novo. Muito obrigado. Obrigada, Maiara, nós que agradecemos a oportunidade. E até mais breve, uma vez, né? até breve. Bom dia a todos. Bom domingo a todos. Obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai chegando ao fim e eu quero agradecer a você, telespectador, que nos recebeu nessa manhã de domingo aí na sua casa e também a todos os entrevistados que junto comigo, mais um domingão, fizemos o nosso programa Agenda Médica acontecer. Lembro você aí de casa que se perdeu algum dos nossos programas, é só entrar no nosso canal no YouTube que lá vocês encontram tudo ou então nas nossas redes sociais. E eu te encontro então no próximo sábado, a partir de meio-dia, na 104,7 Jovem FM com o nosso programa Agenda Médica e agora às manhãs de domingo a partir das 9 aqui no SBT. Fique agora com a Missa das Crianças e com o Padre Eduardo Zanon. Até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras. Landgraf Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Peugeot e Citroën para o Tocantins. Energia solar é com a Ilumisol Palmas. Quadra 901 Sul, Avenida LO 23, próximo à concessionária Toyota. Ligue 99248-0540.